Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio em Bom Português. Eu estou de volta com mais um conteúdo importante de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender tudo sobre a crase. E a crase não é tão difícil quanto parece. Preste atenção neste vídeo e tudo vai ficar mais claro. Hoje eu vou deixar para vocês 5 dicas, 5 orientações importantes para que vocês fechem as provas de vestibular, do Enem, de concurso público ou de qualquer outro certame. Lembrando que vamos aprender a crase neste vídeo de uma vez por todas e é bem mais fácil do que se imagina. Vamos começar pela origem. A palavra crase é de origem grega e significa mistura ou fusão. Ou seja, a crase é a junção, é a união da preposição a mais o artigo feminino a. Ou ainda, pode ser também a união com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Sempre que houver a junção desses elementos, a crase vai saltitar alegremente diante de todos nós, diante de nós. É muito importante não confundir o acento agudo com o acento grave indicativo de crase. E qual é a diferença? O agudo cai mais para a direita. O acento indicativo de crase se inclina para a esquerda. Já fica essa dica que é muito importante para você não confundir o posicionamento do acento. Então veja essa construção. Preposição mais artigo feminino a, que vai gerar o a craseado. Preposição mais pronomes demonstrativos. Aquele, mais aquele, vai dar o aquele craseado. Mais aquela, vai dar o aquela também craseado. Mais aquilo, vai dar o aquilo craseado. Então, a partir dessas informações, ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil já entender o que é a crase e qual a sua origem. Agora vamos às dicas, às orientações mais importantes. E a norma básica da crase é muito simples. A crase só deve ser empregada diante de palavras femininas e jamais diante de palavras masculinas. Então, quando houver palavras masculinas, você já sabe que não haverá crase. Se houver dúvida, como é que você deve fazer? Substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a transformar-se em ao, então usaremos o acento grave, o acento indicativo de crase. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou mostrar aí para vocês na legenda alguns exemplos. Primeiro, meus irmãos foram à praia durante as férias. Aí, como é que eu sei, como é que eu identifico que esse a praia deve ser craseado ou não? Eu troco por uma palavra masculina. Vamos aqui o exemplo. Meus irmãos foram ao cinema durante as férias. É sinal de que estou efetivamente utilizando o sinal da crase. Devo utilizar a crase. Meus irmãos foram à praia durante as férias. Então, esse a praia deve estar efetivamente craseado. Observe que o a virou ao. Deste modo, não há dúvida. O a praia tem crase. O verbo ir, também que está presente nesse enunciado, ele também pede a crase. Por quê? Porque tem uma preposição. O verbo pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. E, além disso, a palavra praia é feminina. Então, não há dúvida quanto ao uso da crase neste exemplo. Vamos a outro exemplo. Fui à festa de formatura da minha irmã. Fui à festa de formatura da minha irmã. Será que tem crase ou não tem crase? Vamos trocar por uma palavra masculina. Exemplo. Fui ao baile de formatura da minha irmã. Observe que eu tive condição de fazer a troca.
fui ao baile. Se houve possibilidade de se realizar essa troca, se o a virou ao, mais uma vez temos a crase. Por quê? Porque a palavra festa é feminina e quem vai, vai a algum lugar. Está claro para vocês? Até o momento, essa transformação, transformar o a em ao, trocando uma palavra feminina por uma palavra masculina. É um macete, é uma dica para saber se o enunciado tem ou não o uso da crase. Outro exemplo, vamos para a segunda orientação. Usamos a crase na indicação do número de horas. Isso é muito importante, a indicação do número de horas. Antes das locuções indicativas de horas, é necessário usar a crase. Exemplo, às 10 horas começa o campeonato de futebol. Então, nós temos aí às 10 horas, que é uma locução indicativa de horas, portanto, aí haverá a crase. Às 10 horas, o as deve estar efetivamente craseado. Outro exemplo, às 11 horas estarei na escola do meu filho. Às 11 horas estarei na escola do meu filho. Neste exemplo, também temos uma locução indicativa de horas. Portanto, o as deve estar craseado. Então, muita gente também, isso aqui é uma informação adicional, muita gente erra a abreviatura de horas, da palavra horas. O correto é usar o H minúsculo ao lado do número, sem o S ou qualquer outra letra. Então, mesmo a palavra horas estando no plural, você não vai, na hora de abreviar, você não vai usar o S. Vai usar apenas o H. 8 horas, o 8 mais o H minúsculo. 9 horas, o 9 mais o H minúsculo ao lado do número. Está perfeitamente normal, está cumprindo a regra sem nenhum problema. Agora vamos aqui a mais uma dica importante. Quando as horas, aqui tem a exceção, a famosa exceção, e isso é muito importante. Quando as horas vierem precedidas das preposições, vamos lá. Quando as horas, atenção para isso aqui que é importante. Quando as horas vierem precedidas das preposições para, desde, entre e perante, o artigo a não precisa usar o acento indicativo de crase. Toda vez que a palavra horas vier precedida de uma dessas preposições, então não é necessário, não é obrigatório usar a crase. Então, quais são as preposições? Antes das preposições para, desde, entre e perante. E agora vamos mostrar aqui uns exemplos para que vocês entendam bem melhor. Vamos aqui aos exemplos. O operário foi para casa, pois estava na obra desde as 5 horas. Antes da expressão às 5 horas, nós temos a preposição desde. Então, a regra diz que não é necessário crasear. Então, por quê? Porque antes da locução indicativa de horas, nós temos aí a preposição desde. Então, deixa de ser obrigatório o uso da crase. Outro exemplo. A festa foi marcada para as 20 horas. Às 20 horas também não tem crase, porque nós temos antes a preposição para. Então, quando houver essa preposição, não há necessidade de se usar a crase. É uma regra, portanto, muito simples, mas é preciso estar atento para não cometer nenhum equívoco, para não cometer nenhum erro. Vamos agora, pessoal, à terceira orientação. Vocês estão gostando aí do nosso conteúdo de hoje acerca da crase? Continue acessando o nosso canal, o Português do Aurélio. Inscrevam-se, deixem o seu joinha e mandem a sua proposta de novos conteúdos. Então, vamos agora à terceira orientação. Usamos a crase nas expressões prepositivas, conjuntivas e adverbiais
femininas. Olha aí. Olha como isso é importante. Usaremos a crase nas expressões prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Exemplo, cheguei à noite. A noite deve estar craseado, porque é uma expressão adverbial que indica o quê? Tempo. Noite. Nós estamos falando de tempo. À noite. Portanto, neste caso, teremos uma crase. Concluí a minha atividade às pressas. Esse às pressas também é uma expressão adverbial que vai indicar o quê? Vai indicar modo. De que modo você concluiu a sua atividade? Às pressas, muito rapidamente. Também tem uma circunstância de tempo aí também escondida. Além dessas expressões, usaremos também a crase nas expressões à direita, à esquerda, à tarde, à toa, às vezes, à medida que, à proporção que. Nessas expressões também utilizaremos a crase. São expressões ou prepositivas, algumas têm preposição, outras têm conjunções, à medida que, né? Temos aí conjunções. Então, nestes casos, iremos utilizar a crase. Não esqueçam dessa orientação que é muito importante. Já as expressões a pé, a cavalo, a ferro e fogo, a favor, a prazo, a lápis, todas são masculinas. Portanto, não há crase, porque a norma básica da crase diz exatamente isso. Quando houver palavras masculinas, não haverá crase. Então, nenhuma dessas expressões que citamos agora permite o uso da crase. A pé, a cavalo, a ferro e fogo, a favor, a prazo, a lápis, são todas expressões em que não ocorre a crase. Se você está gostando aí da nossa aula de hoje, deixe o seu like, deixe o seu joinha, é um grande incentivo para o nosso trabalho. Inscrevam-se no canal O Português do Aurélio para receber mais aulas de língua portuguesa. Vamos agora à quarta orientação. A crase não deve ser usada entre palavras repetidas. Não deve ser usada entre palavras repetidas. Vamos aqui aos exemplos. Nas palavras frente a frente, gota a gota, passo a passo, face a face, ponto a ponto, nessas expressões não devemos usar, sob hipótese nenhuma, a crase dia a dia, margem a margem, verso a verso. Em todas as expressões repetidas, em que houver palavras repetidas, você não usará a crase. Agora vamos aqui a um detalhe importante. A expressão dia a dia, antes do acordo ortográfico, ela continha um hífen, ela tinha o hífen dia, hífen a, hífen dia. Havia essa construção. Mas depois do acordo ortográfico, o hífen desapareceu da expressão dia a dia. Então, o dia a dia, para se referir ao cotidiano, tinha o hífen, mas agora não tem mais. E o dia a dia sem hífen significa o quê? Significa diariamente. Ou seja, dia a dia eu evoluo no meu trabalho. Ou seja, diariamente eu evoluo em relação ao meu trabalho. Então, neste caso, nunca houve hífen. No sentido de diariamente, a expressão dia a dia não tinha hífen e significa diariamente. Mas com o acordo, no caso da expressão dia a dia, que se refere ao cotidiano, o hífen desapareceu. Portanto, de uma forma ou de outra, você não usará o hífen. É apenas aqui uma dica bônus, uma dica
adicional para todos vocês. Outra informação. O manual explica, vamos colocar aqui o exemplo, explica passo a passo como deve ser a montagem do equipamento. Nós teremos o exemplo de passo a passo, a expressão passo a passo, que não deve ser craseada. Por quê? Porque está entre palavras repetidas. E estando com palavras repetidas, não usaremos a crase sob nenhuma hipótese. Vamos aqui outro exemplo. Tomei o medicamento gota a gota. Tomei o medicamento gota a gota. Não tem crase. Estive face a face com o inimigo. Estive face a face com o inimigo. Também não tem crase. Nós temos aí duas palavras repetidas. Rebato estas acusações ponto a ponto. Também não tem crase. Ok? Porque a regra é clara. Entre palavras repetidas, o A não deve ser craseado. Vamos agora a mais uma orientação, a quinta orientação. Jamais, olha aí, jamais ocorrerá crase antes de verbos no infinitivo. Vamos colocar aqui o exemplo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo que não está flexionado, não está conjugado. É apenas o verbo sozinho. Quando o verbo estiver sozinho, ele está no infinitivo. Ele não vai se referir a nenhum tempo e também não vai se referir a nenhuma pessoa, portanto, ele não está conjugado, não está flexionado. Ele é apenas o verbo sozinho, é o verbo no infinitivo, tá certo? Então, vamos aqui. Exemplos. Vamos mostrar aqui os exemplos. Comecei a trabalhar há pouco mais de uma semana. Comecei a trabalhar há pouco mais de uma semana. Neste caso específico, temos a expressão a trabalhar. Trabalhar é o verbo no infinitivo, portanto, o a não deve ser craseado. Comecei a comer a melhor refeição da minha vida. A comer também tem aí o verbo no infinitivo, o verbo comer, portanto, o a não será craseado. Não sei se a minha esposa chegou a falar sobre essa questão. Chegou a falar, esse a falar também tem um verbo no infinitivo, que é o verbo falar, e, portanto, o a, que vem antes, não deve ser craseado. Essa aí é a nossa orientação, lembrando exatamente o caso dos verbos que dos verbos que estão no infinitivo, tá certo? Portanto, é a nossa quinta e última orientação do nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido aí bastante útil a todos vocês. Nós vamos trazer ainda aqui outros vídeos, outras informações ainda sobre a crase, porque é um conteúdo bastante amplo. Mas aqui estão as principais utilizações, as principais aplicações da crase. Mas em outro momento, no nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, vamos trazer também outros conteúdos, outras informações sobre o uso adequado da crase. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acessando o canal O Português do Aurélio em Bom Português. Deixem os seus likes, o seu joinha, proponham novos conteúdos e não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Vamos já atingir a meta de 1.000 inscritos e de mais de 4.000 horas de exibição pública. Um grande abraço e fiquem com Deus.